Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoui Ogundá e esse é o canal do YouTube, né? Se você dar um blog escrito, né? www.urumilá-fa.com.br. Não deixe no blog, tem muitos anos de texto lá, várias gerações, até versões de vários textos. Não deixe de assistir, de ler o blog, né? Além de ver os vídeos desse canal. Bom, esse vídeo eu estarei respondendo perguntas, né? Tem poucas perguntas lá que ficaram sem resposta, que tiveram alguma resposta no site e eu vou responder. Então, quem quiser entender quais são essas perguntas e respostas, continue a seguir, né, no vídeo. Bom, vamos lá, né? Primeiro é que a meia dúzia de pessoas que assistem os vídeos, né, e veem os textos do blog, bem informado, né, que houve um atraso aí de vídeos, não foi nada especial, eu estava só enrolado com a minha vida profissional e funções de vida pessoal, essas coisas complicam a gente e fiquei um período sem fazer porque eu realmente estava priorizando outras coisas que só eram importantes para mim. Então, estamos aqui voltando, apesar disso, estou aqui voltando, não vou deixar de fazer os vídeos, né? Os vídeos sempre é uma transmissão. Lembrando a todos, né, que esse é um blog, vou sempre falar essa frase mais agora, esse é um blog voltado para a religião que as pessoas praticam, né? Religião de orixá, tá certo, né? Então, Ifá está nesse contexto, faz parte da religião, mas esse é um blog com contexto religioso, contexto de religião. Não é um blog que fala de orixá, não é um blog que fala de magia, não é um blog que fala de negócio, um blog que fica falando de Odu, né, certo? Aqui o contexto sempre é religioso, tá certo? Bom, beleza, isso é importante. Agora vamos, como eu falei, eu respondi algumas perguntas. Tem pessoas que fazem perguntas, seja no blog escrito, ou seja nos vídeos, e eu respondo sempre, né? Sempre respondo as perguntas por escrito lá. Mas alguns assuntos são interessantes, eu queria trazer alguns assuntos aqui para falar, né, para as pessoas que acho que vale a pena, né? Os assuntos foram puxados, às vezes nem todo mundo olha aquelas perguntas, os comentários, né? Eu respondo nos comentários, como eu falo. Então, eu queria falar de algumas coisas específicas aqui. Vamos lá. Primeiro, teve uma pessoa que perguntou foi perguntando comum, né? Eu acho que deve ser uma pessoa de Umbanda, ou Candomblé, não importa. Pergunta se Babalô incorpora, né? Aí essa foi a primeira pergunta, então eu vou responder direto. Não, olha só. Para quem não sabe disso, o Babalaô não incorpora. Não só não incorpora, como não pode incorporar. Ok? Isso faz parte dos... por quê? Olha, isso faz parte dos dogmas da religião. Eu posso dar alguns motivos teológicos. O Babalaô, ele transmite... Por quê? Porque ele transmite a mensagem que está ali no Odu. O Babalaô é um operário, é um intermediário de mensageiro, um mensageiro intermediário entre o Orumilá e a gente. Então, o que o Babalaô tem que fazer, a única coisa que ele tem que fazer é se ligar ao Orumilá através do oráculo dele. E para isso que ele é feito, a consagração dele tem todos os fundamentos que ele tem. Então, assim, Orumilá vai falar com ele através do Opom. Pum, é lá no Opom. Ele vai riscar aquele Odu, e aquele Odu, né, junto com outros que fazem parte da consulta, é que terão as mensagens que aquele Babalaô tem que ter estudado, aprendido, não só as metáforas, parábolas, que é a forma de interpretar, a forma de dizer, para poder falar para aquela pessoa. Então o trabalho do Babalaô, as pessoas ficam mistificando, endeusando. Cara, o trabalho do Babalaô é um trabalho bem simples, é um operário. O Babalaô é um operário. Ele vai lá, intermediário. Não é nenhuma divindade, o Babalaô não é divindade em terra, não. Ele vai lá, risca aquele Odu, aí ele olha aqueles Odus lá que ele usou, anotou, e vai falar para a pessoa as mensagens. É esse o trabalho. E ele tem que falar o que está na mensagem, o que está no Odu. Não importa a opinião dele, não importa o que ele acha que é errado, ele tem que olhar aquilo ali e interpretar e falar para aquela pessoa, claro, usando os valores, a ética, a moral, a religião. Existe todo um componente que torna muito difícil fazer uma consulta e fala, muito difícil. Mas ele vai interpretar. Mas o trabalho dele é esse, o Babalaô é um operário, está ali. Ele vai fazer aquilo ali. Então, esse trabalho ele não pode fazer com incorporação, não pode fazer como acontece em Búzios. No jogo de Búzios é assim, o cara fala por clarividência e aurividência. Então são espíritos falando para ele lá, tá certo? Olha só, o Babalaô não pode ser assim. Por quê? Porque esses espíritos que falam aqui no ouvidinho ou visão, são espíritos que estão aqui no Ironã. Eu já falei isso aí, eu estou tentando assim dar explicações teológicas para vocês entenderem por que uma resposta. Eu sempre disse, não basta só responder, eu poderia ter respondido, não pode, não. Eu estou explicando por que não pode, tá certo? Porque esse espírito que fala aqui estão no Ironã, estão no Aie, na realidade estão não. Lembra? O contexto da religião é Orum e Aie. Orum e Aie. O Aie, essa esfera aqui, né? No Aie temos o mundo natural, eu sempre faço esse desenho, vou continuar fazendo.
Mundo natural. E em volta do mundo natural tem um supernatural, tá certo? Que faz parte do Aie. Nós chamamos de Ironã. Outras religiões chamam de outro nome, tá? Erebus, outros chamam de astral, o pessoal da Umbanda chama de astral. Então, mas é importante entender que o Aie, que é esse contexto espacial, que é esse contexto energético espacial que a gente vive, ele é composto desses dois pedaços aqui, né? Esses espíritos que fazem, sugestionam pessoas, isso aqui, estão onde? Eles estão no Ironã, eles estão nesse espaço aqui, nesse astral aqui, e fazem parte do Aie. Então eles estão aqui, muito próximos energeticamente a gente, conseguem se comunicar com a gente, conseguem sugestionar a gente, conseguem fazer isso tudo. Então, os espíritos que sugestionam, que incorporam, que dão vidência para as pessoas, são os que estão aqui no Ironã, que estão aqui no Aie, porque está no contexto ali. Por quê? Porque o Orun é um outro contexto energético, é muito separado. E como ele está na religião, existe uma separação energética definitiva. Olha só, não existe comunicação direta entre o Orun e o Aie. As coisas não ficam subindo, descendo, Orun, Aie, não existe. É muito complicada essa ligação e muito remota. Não tem a transmissão, não tem espíritozinho vindo do Orun para cá. Não tem isso. A religião diz que não tem isso. Essa passagem é feita de forma muito especial, muito cuidadosa, basicamente a nível energético. E mesmo o orixá para vir aqui, ele faz em duas camadas, ele faz em pedaços para poder estar aqui. Na verdade, como eu já falei naquela parte do Ebeorum, né? E confirmo mais uma vez, é aquilo mesmo. Quem quiser entender mais, que lê meu livro sobre Ebeorum. O orixá, ele vem aqui, ele tem essa energia do orixá, ela vem, busca um daqueles espíritos ali do Ebeorum, tá certo, né, de crianças, e esse espírito que está ainda no contexto do Aie é o espírito que vem aqui e se manifesta. É assim que funciona. Tem que ter uma ponte para poder fazer isso. Mas tem um vídeo que fala só sobre esses assuntos aqui, se alguém quiser a gente pode voltar nesse assunto de novo, que é um assunto de explicação. Aqui tem essa coisa rápida fala que aqui tem explicações profundas em relação à religião. Eu já expliquei esse negócio, espero que as pessoas tenham visto. Bom, então voltando ao ponto aqui, né, que eu estava lá do orixá. Então, e nós, Babalôs? O Babalôs não. Então, assim, nós, Babalôs, não estamos aqui. A gente está aqui, Orun, Aie. Assim, esse é o contexto. Assim como o Candomblé também deveria ser Orun, Aie. Então, nós, no Ifá, o nosso contexto de mensagem do divino é Orun e Aie. Então, quando a gente faz um jogo, fazer uma consulta oracular, as mensagens que a gente está colocando ali, o Odu que está vindo do Orun para nós, tá certo? Vem para a gente através dos búzios, num processo especial, e vai lá. Então, eu sou o intermediário do Orun com o Aie. Então, para eu poder me incorporar, eu teria que estar sendo sugestionado, recebendo informação do próprio Aie, e não é. Nós, em Ifá, estamos ligados ao Orun, então por isso que não podemos incorporar, por isso que não podemos ter evidência, não podemos nada. Por quê? Porque senão eu estaria falando para você coisas de espíritos que não são Orumilá, porque o Orumilá não incorpora as pessoas e nem traz as informações para lá, as informações traz no oráculo, tá certo? Olha, resposta curta, profunda, tem muita informação aí, espero que as pessoas saibam interpretar. Quem não quiser, pergunta de novo, gente, pergunta de novo que eu respondo, tá certo? Né? E aí a pessoa também perguntou se pessoas raspadas podiam ser de Fá. Então, olha só, não. Por quê? Porque pessoas raspadas são pessoas que foram dedicadas ao orixá, ela já foi iniciada para aquele orixá. A pessoa raspada, né, não foi iniciada, né, foi feita para o orixá se manifesta naquela pessoa, e aquela pessoa é médio de incorporação, certo? Né? E, além de que já foi dedicado ao orixá. Olha só, a feitura no candomblé não é aquelas iniciações vagabundas que eles fazem na religião, na RT, na religião tradicional africana, que o pessoal fica vendendo por aí, tem cubano também fica vendendo iniciação para 50 orixás aí, tá certo? Não existe. A feitura de candomblé é diferente. Você se registra, na verdade a gente nasce com aquele orixá, e a iniciação e a feitura nos carimba para essa relação ser manifestada e desenvolvida, né? O processo iniciático do candomblé é muito diferente do processo iniciático dos que os cubanos fazem aqui no Lucume, e é muito diferente do processo que esses africanos, que eu já falei mal aí, fazem eu não sei se eu falei agora, né? Mas enfim, fazem na RTY, tá certo? Né? Falando na RTY. Então, não falei ainda não. Não falei dos africanos ainda, não vou falar, estou me confundindo aqui.
Então, os iniciáticos. Então, assim, aquela pessoa que foi feita, ela foi carimbada com aquele negócio, ela se dedicou, ela se entregou e fez com que esta relação dela de orixá com pessoa fosse aberta, fosse manifestada para que o orixá viesse. A pessoa faz um juramento, ela faz uma dedicação para aquilo, né? Lembrando que você no candomblé, a nossa tese, e nós somos corretos, a gente diz o seguinte, a gente é iniciado, vou parar de falar essa palavra, porque essa palavra perdeu o sentido com os cubanos e com os africanos. Nós somos feitos para o nosso próprio orixá, não existe aquela, eu vou fazer você com o orixá, olha só. Se você é de Xangô, você é feito para Xangô. Se você é de Ogum, você é feito por Ogum. Se você é de Iemanjá, você é feito para Iemanjá. Se você é de Oxum, você é feito por Oxum. Se você não existe a pode você ser de Oxum e feita para Yansan. Não tem isso não existe. Isso não existe, não pode nem discutir isso aqui. Você fala com pessoas de candomblé. Então, assim, não existe. Então, a feitura é um processo de dedicação. Então, se você faz aquele processo, você se dedica, você entrega, você se transforma num sacerdote daquilo, cara, você já carimbou sua vida, você já fez uma opção de vida que é aquela opção de estar dedicado àquele orixá, àquela religião e àquele sacerdócio. Lembra disso, ninguém é obrigado a fazer feitura nenhuma. As pessoas fazem feitura porque querem, por opção. E se você faz uma feitura porque você quer por opção, ali está feito, você está carimbado, você recebeu aquele negócio todo. Você não vai ser de outro culto, tá certo, né? E em Ifá, como eu falei, expliquei, Babalaô não incorpora durante a e não pode incorporar. Ele não pode ser influenciado por esse tipo de coisa. O máximo que tem no Babalaô é a intuição, né? A sugestão em você, tem, o Babalaô tem intuição, tá lá, tem algumas coisas que você lembra na hora, vem assim, intuição é uma coisa muito especial. Sim, tem intuição. Mas não é. Então, se você é rodante, seja de candomblé ou de umbanda, né? Umbanda você não é feito por orixá nenhum, né? Se você é de umbanda, você não poderá ser de Fá, porque não pertence, você é médium rodante, você já tem contato com esses espíritos do Aie, então você não pode estar lá querendo ser um intermediário, mensageiro, né, um operário, como eu digo, você querer ser um operário de Orumilá lá, né, para ele, porque você é o operário dele, vai lá, fulano diz isso, fulano diz aquilo, é isso que é, o Orumilá está mandando você falar, e você está ao mesmo tempo recebendo informações aqui, eu vou falar outra coisa para a pessoa, você não pode, o aluno não pode, olha só, o aluno numa consulta, ele não pode dar a opinião dele, ele não pode, a não ser que ele diga o seguinte, acabou a consulta, agora deixa eu falar a minha opinião, assim, acabou, ele tem, assim, mesmo assim não deveria, não deve, tá certo? Então assim, essa é a história dele. Então, se você é de Umbanda, você não será de Fá. Se alguém está falando para você que você, sendo você um médium rodante, de que incorpore, que você pode ir Fá, olha só, você está perdendo o seu tempo. Você está sendo enganado. Aquela pessoa que só quer o seu dinheiro, não vai te dar nada, vai te dar placebo. Você não pode. No que pesa, tem babalaôs aí que era de Umbanda. Sim, cara. Se a gente for ver a história de Fá, vai ver as safadezas que já foram feitas aí, não sei o quê, de pessoas, realmente, ó. Tem uma pessoa aí, uma das primeiras pessoas iniciadas em Fá no Brasil, ele era rodante de Umbanda, recebia, sei lá, essas coisas todas, pompa gira, e Exu, não sei o quê, e foi iniciado em Fá, verdade, virou Babalaô, verdade. Morreu com 40 anos, tá certo? Né? Só lembro isso, né? Morreu, tá assim. E essas pessoas todas, olha, existe uma seleção natural, uma seleção de orixá. Elas são feitas. São consagradas? São, verdade. São consagradas, acontece, elas recebem tudo. Isso é uma conversa que eu já tive até com o Paulinho junto com você. As pessoas fazem, claro, recebem lá. E aí? Cara, morre com um tiro na cara, morre de não sei o quê, morre de doença aqui, olha, vai tudo eliminando, vai tudo saindo. É isso mesmo, tem uma seleção natural. Então você use esse critério para saber que fica lá. Então, encerrando essa questão, já com X minutos, não podem ser raspados, tá certo? Né? Então, médiums, o que focar muito nisso, né? Dar uma explicação teológica disso, né? Médios que incorporam de Umbanda, não percam tempo, gente, por favor. Não percam o seu tempo. Não jogue seu dinheiro fora indo a Ifá, porque você não tem os pré-requisitos para ser de Fá. Olha só, ao contrário, eu nunca rodei nada, né? Não sou médio rodante. Gosto de Umbanda, tem simpatia, aquele negócio todo lá. Mas o que eu vou fazer na Umbanda? Me explica, o que eu vou fazer na Umbanda? Eu não sou rodante, não tenho essa evidência, aquela evidência assim de falando para mim, que eu vou fazer o que lá, né?
Vou fazer o quê? Ah, tocar tambor, provavelmente, exatamente. Vou lá, toco tambor, tá certo, né? Candomblé. Eu fui de candomblé. O que eu era? Ogã. Suspenso por orixá. Ogã escolhido por orixá. Não foi o pai de santo que me escolheu, não. Ogã suspenso por orixá. 2 vezes. Eu fui suspenso por orixá. Suspenso por orixá. O que eu fazia? Aquilo lá. Fazia bó. Ajudava em folha. Ajudava na cozinha. Tocava. Cara, era o que eu fazia. Naquela casa eu fazia essas coisas. Coisas que um ogã faz. Trabalhoso. Ah, vai pegar coisa não sei o quê. Trabalha coisa pesada. Toda trabalho de ogã lá fazia. Era isso. Mas não, eu não estava lá no salão dançando, fazendo não sei o quê. Cara, aquele é o trabalho dos médicos lá. Então não adianta eu querer fingir, né? Vou querer fingir, botar roupa de orixá, vestir, fingir que estou dançando, dar equi, aquele negócio todo. Não vou fazer isso, né? Porque não está adequado. A mesma coisa se você é rodante, você nada. Então assim, eu nasci para uma coisa. No candomblé eu tive um espaço, por quê? Porque ou um orixá chegou, você, eu escolho. Me escolheu, então fui uma escolha divina. O orixá me escolheu. Não fui eu que me candidatei. Ah, eu quero ser isso aqui. Olha só, não foi isso. O orixá me escolheu. Ele me escolheu. E ele me deu poder. E ele me deu axé. Ele me deu as coisas. Ok? Beleza, então aí eu tive o caminho. Se não fosse isso, como se N pessoas não teria nenhum papel a fazer lá. Aqui é uma religião, a prática, um sacerdote tem que ser rodante. Na Umbanda você tem que ser rodante. Você vai fazer o que lá? Como eu falei, toca tambor. Tá certo, né? Ponto. Então é a mesma coisa Ifá, só que olha só, Ifá não tem tambor para tocar. Então assim, ou você é babalô ou você não é nada. Tá certo? Então a história é, você não tem nada para fazer em Ifá se você é rodante. Ok? Não tem. Por quê? Porque não é assim que funciona. E o finalzinho, se você já foi raspado, eu só estou lembrando, vou falar essa frase final, perdão, eu não gosto de ficar gastando tempo de você repetindo as coisas. Se você for raspado, se você fez feitura, você já fez uma opção na sua vida. Assim, além de não poder ser Ifá esse tipo de pessoa, porque você não pode ter essa comunicação com a aqui, com o supernatural. Além de ser isso, olha só, você já fez uma opção na sua vida. Você já escolheu para a sua vida ser sacerdote de orixá. Você já decidiu lá ser sacerdote. Pode até não ter uma casa no futuro, mas você já decidiu ser sacerdote. Sacerdote não é quem tem casa, não. Sacerdote é quem é sacerdote, não é intermediário. Você já escolheu, já fez aquilo, já se transformou lá numa quartinha, num assentamento de orixá, para o orixá poder trabalhar através de você. Você fez essa opção. Assim, olha só, beleza. As opções a gente faz. Se ninguém te avisou isso, essa opção já está feita na sua vida, tá certo? Beleza? Bom. E por final, assim, tem outras. Vou fazer um segundo vídeo de perguntas aqui, né? A segunda questão a pessoa perguntou sobre num jogo de búzios, que eu falei que tem 4 odus que saem, sobre a questão de inversão de pernas, odu de sombra. Eu assim, olha só, como eu falo, esse vídeo é para falar de religião, eu não vou ficar falando aqui de ensinamentos de Fá, algumas coisas que eu não vou ensinar, algumas coisas, mas tem algumas coisas que posso fazer, sem problema nenhum. Então a verdade, sim, olha só, no jogo de búzios, se você for jogar búzios no formato convencional, no formato que é aproxima de Fá, você tem ali 1, 2, 3 até a 4ª caída, sendo que as principais são as 3 primeiras, tá? Na minha opinião, 3 primeiras. E esse é o mesmo formato de Fá, tá? Olha só, é o mesmo formato que ela tem Fá. A primeira caída é o mandante do seu problema como um todo. A segunda é um detalhamento disso aí, porque você complementa. Quando eu falar um pouquinho mais de Fá, eu digo o que significa esse segundo negócio. O terceiro é o que pede o trabalho, diz o seguinte, que tipo de coisa vai ter que ser feita para ajudar. E o quarto é uma caída meio obscura, ligada ao orixá que ajuda, não sei o quê. Assim, complementa talvez a terceira. Essa 4ª caída, cara, eu nunca, assim, a gente até tira, mas ali não, pode ser que complemente alguma coisa no que tem que fazer, tá certo, né? Dali, mas não era assim. Eu joguei búzios assim, né? Eu joguei búzios com odu, joguei búzios sem vidência, tá certo? Então tem método para isso, né? Então essas são as caídas. É assim que se faz. Então por isso que tem 3 caídas. E como eu falei para outras pessoas, é muito similar. Em Fá também são mais ou menos essa análise, tá certo? Eu vou falar aqui. O que acontece em Fá? Acontece em Fá que tem algumas variações, tá certo? Algumas variações. Esses são os assuntos mais complicados de Fá, é como é que você interpreta. Parece simples, mas não é. Os assuntos, mas como você interpreta aquelas caídas, tá certo? Eu vou te falar, cara, esse assunto merecia um vídeo de resposta só sobre isso, mas vamos continuar nesse aqui. A primeira, assim, o Ifá, vamos lá. O Ifá tem um odu, né?
é o Odu principal. É esse Odu que tem que ser analisado. Tá? Então saiu Obi Ogundá, Ika Ogundá. Você vai analisar Ika Ogundá. Você vai analisar esse Odu para a pessoa. É esse Odu que determina a situação da pessoa. Tá? É ali que estão as informações. E para você poder analisar seu Odu, você tem o Omo Odu, Ika Ogundá, e você tem os meios envolvidos nesse Odu. Você tem o Ika que está envolvido e o Ogundá que está envolvido. Então, a análise da consulta, olha, essa informação aqui é muito importante, assim, aquelas dicas que pouca gente sabe e pouca gente pratica. Ika Ogundá, você tem que... O Odu é a situação específica que só Ifá tem, o Odu é a informação que só Ifá tem. Mas a análise da situação da pessoa como um todo, ela começa pelo Ika, que é o Odu que está retratando toda aquela situação, tá certo? E aquela situação, ele tem continuidade do Ogundá, que é na forma como aquilo vai se manifestar ou como está se influenciando. É assim que funciona. Existe um outro reflexo, tá certo? Né? Que é, dependendo se o Odu está em Ire e Bi, que é o Odu que faz o oposto de Ka, né? No caso, o complemento, seria... que não é a sombra, tá certo? Que é o caso do Oturopon. Por quê? Porque os Odus têm pares e a manifestação de Ka, ela tem reflexo em Oturopon. O Ka e o Oturopon são similares, tá certo? Né? Bastante similares, e baseado na situação de Ire e Bi, você tem informações para passar para a pessoa em relação a alguns aspectos de Oturopon. E aí, não, alguns aspectos, porque o que está mandando aqui é Ika, não é Oturopon. Então, isso aqui está falando. Então, assim, olha só, a complexidade da avaliação que o Babalô faz. Tem que entender isso tudo. Por isso que eu digo o seguinte, que é o que acontece. O Babalô tem que conhecer muito do Meixo, tem que conhecer muito do Meixo, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Existe um outro Odu, que é o Odu que, logo que você tira isso aí, tem um outro Odu que é o que determina se é a orientação a Ire e Bi, né? Então, esse Odu é que é o Odu que seria o equivalente àquele terceiro lá do Búzio, porque aqui geralmente é nesse Odu aqui que traz o problema imediato e às vezes traz o que tem que fazer, tá certo? Geralmente. Mas a etapa, o formato é diferente, o que a gente tem uma outra etapa de sigilo que tem para fazer, tá certo? Então, essa é a situação. Aí como é que tem, o que tem de variação? Muita gente usa vários métodos para fazer essa interpretação. Tem pessoas que usam o seguinte, né? Se você está com Ika Ogundá, ela diz que você tem que olhar também Ogundá e Ka, porque tem o oposto de Ika Ogundá. É verdade, o Ogundá e Ka tem uma manifestação, mas não é necessariamente o oposto da coisa lá, e não significa que você tem que olhar para o Ogundá e Ka, não, tá certo? Assim, isso, tem pessoas que olham, e isso também tem a chamada leitura fria, né? A pessoa começa a falar um montão de coisa, você se identifica com um montão de coisa que aquela pessoa fala, sem necessariamente ser verdade. Então essa coisa de você pegar o Ogundá e Ka, eu generalizei isso muito tempo. Cara, não é isso não, cara, assim... pode não ter nada a ver com a sua situação e eu acho que, assim, precária. A pessoa não sabe o que ler, ela pega a sombra do Odu, né? Então a sombra de Ika Ogundá seria Otuá Ocaran. Você tem que ir na sombra, porque na sombra tem a coisa que está oculta daquela pessoa. Olha só, conheço gente bacana, importante que usa isso aí. Bobagem, não tem nada. Se fosse por olhar a sombra, Orumilá não mandava o Odu principal, tá certo? Assim, né? Já cansei de ver a sombra de Odu, né? Naquela situação, pessoas que eu sei exatamente a situação que o Odu principal se enquadra, você vai ver na sombra que você olha ali, olha a sombra, vou ficar falando o que aqui, tá certo? Né? Aí tem pessoas que, inclusive, que invertem de tamanho, né? Porque não, como você está olhando assim, eu olho Ika Ogundá, mas você está olhando ao contrário, né? Então, você está olhando aqui, sei lá, Ossá, Oturopon, olha só. Isso tudo é dispersão. Isso tudo é dispersão, tá certo? O que importa mesmo é o do principal que caiu. Você tem que ler. Se não fosse isso, cara, o Orumilá não precisava mandar aquilo ali. Ele estaria mandando aqueles Odus, o negócio. No que pese, tem muita consulta que você tem que prestar. Já falei isso outras vezes. Você presta atenção que às vezes sai lá, a pessoa não sabe fazer essa interpretação, aí ela vai lá naquele Odu que traz lá o terceiro Odu, né, o segundo Odu, na verdade saem 12 testemunhos, né, ele escolhe o testemunho que ganha, ele fala sobre aquilo ali, porque de fato aquilo ali traz os seus problemas, mas aí acabou fazendo aquela consultinha de 15 minutos baseada no que está naquele Odu, nesse segundo Odu aí. Verdade, dá muito certo. Ou às vezes no terceiro, que é o Odu que traz o tipo de Bi. Às vezes a pessoa faz concentrado nesses Odus aí que traz o problema mais imediato, dizendo, isso mesmo,
mas não fala. Mas por quê? Porque a mensagem iluminar para você está nos odores principais. Bom, falei até muito mais do que eu deveria falar aqui. Beleza? Então é isso. Então, com relação a essa coisa de... só queria encerrar, né, que eu expliquei. Essa coisa de ver a sombra, de inverter a pata, e de botar de cabeça baixa. Isso aí, olha só, eu durante muitos anos fui atrás das informações, tentei ver, e não por observações do jogo que eu fazia. Olha só, as pessoas têm muita criatividade para tentar descobrir o que falar para as pessoas, cara. Imagina lá, se o Babalu tá lá, tá o consulente, ele tem que descobrir o que vou falar para você, né? O que eu vou falar para você? Cara, o que eu vou falar para você está muito simples, você tem que focar no odor principal que caiu. Se você não consegue olhar o odor principal que caiu, né? O odor principal caiu lá, em Calgundá, se você não sabe, caiu em Calgundá, você não sabe o que falar para a pessoa baseado naquele odor, cara, você tem um problema com o Oromilá, porque o Oromilá te mandou em Calgundá. Então você tem que chegar e saber o seguinte, em Calgundá, o que eu vou falar? Se você está procurando outras coisas para dizer, porque você não está focando na parte no seu operário, lembra? Você é operário, ele é o capataz, você é operário. Você tem que procurar aqui a informação. Se você não sabe o que falar de Calgundá, cara, se você não consegue ficar falar 2 horas sobre Calgundá, né, para a pessoa, cara, você está com problema de conhecimento, tá certo? Mas é isso, é essa história aí que tem, por isso que tem essas histórias que eu estava falando, só para finalizar, né? Essa história de inversão é isso. Sim, cara, existem técnicas, existem pessoas que adotam essas técnicas de veste, bota, vai, suma, vídeo, faz negócio. Sim, tem pessoas que fazem isso, tá certo, né? Minha opinião, baseada na lógica do que eu expliquei e prática. Cara, essas inversões, negócio, isso é perda, perda de energia, tá certo? Bom, tem mais coisas aqui, eu falo em outro vídeo de perguntas, tá?